estão felizes nesta tarde? Não. Pode ser melhor, pode ser muito melhor. Quantos estão felizes nesta tarde? Aleluia! Pode se chegar no seu lugar, pode se assentar. Se conseguirem ficar até a terceira, quarta fileira ali, melhor. Não vão muito lá para trás, não se dispersem tanto. Amém, minha banda? Amém, Jesus. Esperar todo mundo se assentar. Como é que vocês estão, Flame? Vocês estão bem? Glória a Deus, eu estou um pouquinho nervoso, confesso. É a primeira vez não é, minha primeira pregação foi essa. Quando eu fiz essa pregação eu tinha entre 16 e 17 anos. Aí, 5 anos depois, basicamente, o Espírito falou, vai ser aquela. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Mas eu formulei basicamente toda ela. Queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 3, versículo 14. Por gentileza. Se conseguir botar no telão, não sei se é possível, mas qualquer coisa eu leio aqui no meu. Apocalipse 3, do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Adquire de mim também colírio, para que possa ungir os olhos e possa enxergar claramente. E compre de mim roupas brancas, para que possa cobrir a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e corrijo a todos a quanto amo. Se pôs diligente e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela às igrejas. Pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, nós só temos a te agradecer, meu Pai. A te agradecer, Jesus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Te agradecer, Jesus, porque mesmo quando nós pensamos que está tudo dando errado, o Senhor ainda se faz presente, meu Pai. Então, Jesus, este culto, nós honramos ele a Ti, Senhor. Todo esse louvor, toda essa pregação, todo esse movimento, ele é para Ti, Jesus. Então conduza ele conforme a Tua vontade, conforme o Teu agir. Que não seja eu pregando, que não seja os ministros ministrando, mas que seja o Teu Espírito agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós introduzirmos a pregação, queria falar algo um pouco rápido. Que Bianchi, eu lembro até hoje, o dia que eu subi para fazer essa pregação. Foi na minha antiga igreja. Eu lembro que eu estava muito nervoso. Eu falava, Deus, o que eu vou pregar? Eu tinha 16 anos, eu era um menino muito tímido. Sempre fui um menino muito tímido. Eu falava, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei nem o que vou falar. E eu lembro que eu, na minha coragem, falei, tá, eu vou. Quase fugi. Na primeira semana eu falei, não vou mais. No dia eu falei, não, quer saber, eu vou. O Espírito me chamou, tem que ir. E eu lembro que foi, sim, ambiente, acho que eu fiquei 5 minutos falando e eu esqueci tudo.
não sabia mais o que falar. Falei, Deus, acho que isso não é para mim não. Aí o tempo passou, já tive outras ministrações, mas eu lembro até hoje, o sentimento que eu tive foi um sentimento ruim, confesso para vocês. Falei, cara, acho que isso não é para mim. Não nasci para fazer isso. Aí Deus me falou exatamente o que nós vamos pregar aqui nessa tarde por que tu está colocando as forças em ti? Se quem te chamou fui eu, quem faz também sou eu. Por que tu acha que tu que é o bom, tu que vai saber pregar? Não. É tu, através do meu Espírito te usando. Para de achar que é pelas tuas forças. Para de achar que porque tu é capaz. Não, tu não é. Eu não era. Eu não sabia nem pegar o cartaz para pregar, para falar na escola. Tinha vergonha. Então eu fiquei muito grato a Deus por hoje eu poder estar pregando essa mensagem para vocês também. Não porque agora eu sei pregar, sou melhor. Não. Continua aquele mesmo menino tímido que não sabe falar. Só que eu entendi uma coisa. Eu entendi que não é mais através das minhas forças, é através do Espírito Santo de Deus. Amém? Voltando então para a pregação. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo, o último discípulo de Jesus vivo. Tem um porém. João escreveu o livro de Apocalipse preso na ilha de Patmos. Naquela época o imperador de Roma era o imperador Domiciano, se eu não me engano. É isso aí, é um nome diferente, estranho. E era um imperador que ele era tão perseguidor de cristãos que ele pensou assim. João na época, ele era líder de uma igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha, uma cidade que tinha mais de 300 mil habitantes. Falou, então, eu preciso perseguir esse cara até o último minuto, porque assim eu vou acabar com a igreja. Se é o último discípulo de Jesus, eu preciso perseguir ele, porque assim eu irei acabar com os últimos discípulos, com os últimos apóstolos que ficaram de Jesus. Só que ele não contava que mesmo João estando preso, mesmo ele achando, Domiciano achando que ele tinha colocado a última terra no caixão da igreja, João, quando estava preso, olha para cima. Ele olha para cima e ele vê algo um pouco diferente, que é o próprio Jesus em toda a sua glória, falando, João, sobe aqui em cima. Sobe aqui em cima, vamos ter uma conversinha que eu preciso revelar algumas coisas para ti, João. E João sobe até o céu. Nisso ele cai como morto, porque João não estava acostumado, não estava pronto para ver Jesus naquela forma. Aí a Bíblia fala em Apocalipse 1:17, se eu não me engano, que quando João cai como morto, Jesus repõe a sua mão direita e diz para ele, João, não tenhas medo. Eu sou aquele que vive, aquele que morreu, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua noiva. Então, Jesus fala para João, João, escreve 7 cartas para 7 igrejas daquela época, que são Sardes, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, e se eu não me engano, não esqueci nenhuma, mas a última e 7ª carta é para a igreja em Laodiceia, que foi a que nós lemos agora. Só que tem algo que eu quero pedir para vocês, que eu vou começar a ler versículo por versículo, pontuar ponto por ponto, que é uma carta para uma igreja. Só que o que é uma igreja se não um conjunto de pessoas? Então eu quero que você leia e escute essa carta como se fosse uma mensagem para você, para mim. Porque João escreveu aquela carta para aquela igreja, mas para aquelas pessoas. O produto final, as pessoas, o final que iam ouvir aquela carta, seriam pessoas, não seria um CNPJ, não seria
uma comunidade inteira, e sim uma pessoa representando. Não, aquelas pessoas daquela comunidade estavam recebendo aquela carta. Então, eu vou começar a ler versículo por versículo. Eu quero que você entenda que essa é uma carta para mim, para você e para todos nós. No versículo 14, consegue colocar para mim aí? Não sei se... para a gente ler todo mundo junto? Não dá? Ah tá, perdão, não vi vocês. No versículo 14 vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ou seja, no versículo 14, Jesus começa fazendo o quê? Se apresentando. Jesus começa dizendo: eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação. Então deixa eu declarar sobre a sua vida. Eu não sei o que declararam sobre a sua vida, se foi um decreto de morte, se sobre a sua vida tem um decreto que não vai dar nada certo. Mas eu conheço um Deus, que o nome dele é Eu Sou o Amém. Ou seja, o que ele fala tem que acontecer. O que ele fala tem que acontecer, Bianchi. Ou seja, ele fala também: eu sou o princípio da criação. Ele fala para algo que não existia, exista e passa a existir. Porque antes de tudo existir, através da boca dele, que passaram a ser existentes. Eu não sei se quando você nasceu, declararam algo sobre a sua vida, algo bom, promessas, e no fundo você talvez desistiu daquilo, ou achou: Deus, acho que o Senhor estava enganado. Não, acho que não é para mim não. Só que está escrito ali, ele está se apresentando: eu sou o Amém. Ou seja, o Amém é que assim seja. Então se ele fala, obrigatoriamente tem que existir, mesmo você duvidando, mesmo você não crendo. Se ele fala, tem que acontecer. Amém? Vamos para o versículo 15. E o versículo 15 fala: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. No versículo 15, Jesus está dizendo: eu conheço você. No versículo 15, Jesus está dizendo: eu conheço você quando é na igreja, eu conheço você quando é na escola, eu conheço você quando é na faculdade, eu conheço você quando é no seu quarto. Ou seja, Jesus conhece a minha e as suas obras, aquela que é pública, que todo mundo vê, e aquela que tu entra na porta do teu quarto, fecha a porta e fala: aqui ninguém está me vendo. Aquela que é digna de aplausos e aquela que não é digna de aplausos. Ou seja, ele está dizendo, ele está se apresentando no versículo 14 e no versículo 15 dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Amém? No versículo 16, ele vai dizer: e por este motivo, porque és morno, não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imagina ouvir isso de Jesus. Imagina Jesus dizendo para você: eu conheço as tuas obras e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só que, Bianchi, isso é uma mensagem muito pesada, muito forte. Para mim é pesado falar sobre isso também. Pregar isso para vocês não é fácil não, dói também, gente. Só que, se nós formos olhar, Bianchi, no contexto geográfico onde estava situado a igreja em Laodiceia, ela estava situada numa região
que havia duas cidades próximas uma da outra, que era a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Herápolis, ela era mundialmente conhecida, Bianchi, por suas águas termais. Ou seja, haviam piscinas de água quente, piscinas naturais, que era tão boa que as pessoas vinham de longe só para ir lá visitar. E em Colossos, eram águas frias, frescas, terapêuticas. Águas boas, boas para consumo, boas para beber. Quem nunca tomou um banho de cachoeira e saiu renovado? Porém, Laodiceia, mesmo sendo uma igreja tão rica, eles não haviam água na sua cidade. Então o que eles tinham que fazer? Eles pegavam arquedutos que vinham da montanha para a água chegar até eles. Só que essas águas que vinham eram mornas, eram sujas, imprópria para banho, imprópria para beber. Então o que Jesus está dizendo para eles? Vocês não são nem quentes como as águas em Herápolis e nem frios como as águas de Colossos. Vocês são aquela água saloba, essa água ruim, que não dá para consumo. Ou seja, o que é isso? É um diagnóstico. Jesus está dando um diagnóstico para aquela cidade. Ó, vocês estão assim, ó. Está me dando náuseas, está me dando ânsia de vômito. E aí no versículo 17. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Ou seja, nós temos outro diagnóstico. Só que se nós formos olhar também, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Lá haviam bancos, haviam banqueiros, os bilionários da época ficavam situados naquela região. A cidade de Laodiceia, se não me engano, no ano 46 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto que abalou toda a cidade de Herápolis, Colossos, Laodiceia, toda aquela região foram destruídas. A única que conseguiu se reerguer, não com dinheiro público, foi a cidade de Laodiceia. Os próprios bilionários da época reconstruíram aquela cidade. Só que João, Laodiceia também era conhecida por ser a Roma da época. A Roma de hoje, na verdade, né? Não a antiga. Por quê? Eles fabricavam tecido. Era a cidade da moda. Eles tinham roupa, fabricavam suas próprias roupas. E também, Laodiceia era conhecido por ser a indústria da medicina. Lá eles fabricavam colírios para os olhos, que era mundialmente conhecido. Só que, Will, espera lá. Jesus não acabou de falar para eles que eles estão pobres, cegos, e que eles estão nus? Como que uma cidade rica, cheia de banqueiros, está pobre? Como que uma cidade que fabrica tecido está nu? Como que uma cidade que é referência em oftalmologia, que fabrica colírios, está cega? Jesus está dizendo para eles assim: a confiança de vocês está no lugar errado. Vocês estão colocando as forças de vocês no que vocês são bons. Tanto que estão dizendo: não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Só que vocês têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Vocês são ricos, mas estão pobres. Vocês fabricam roupas, mas estão nus. Vocês fabricam colírios, mas estão cegos. Ou seja, nós temos mais um diagnóstico. Jesus está a ponto de vomitá-los, e nós descobrimos o motivo. Que a força deles está no lugar errado. Só que se nós formos seguir mais um versículo, no versículo 18, vai dizer, deixa eu ver que oração. Tá.
Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para que possa enxergar. Jesus deu o diagnóstico, Jesus também está dando o remédio. Ele está dizendo: tu está colocando as tuas forças no que tu é bom, mas se eu não estiver lá, esquece. Tu está colocando as tuas forças no que tu é bom. Ó, deu até uma diarreia aqui agora. Mas se Jesus não estiver no centro de tudo, não vale de nada. Se nós formos ver, Bianchi, tem outras igrejas que falam das outras 7 cartas, das outras 6 cartas, que tem tantas coisas ruins quanto essa. Alguns adoravam a Balaão, adoravam a Jezabel, seguiam doutrinas de Balaão, seguiam doutrinas de falsos profetas, mas em nenhuma deles Jesus disse: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nenhuma deles. Pelo contrário, nessas outras cartas, Jesus ainda elogiou alguns pontos dessas igrejas. Se nós formos ver aqui, Laodiceia não teve um elogio sequer. Porque o que Jesus está dizendo? Se eu não tiver posto no centro, não vale. Se eu não tiver posto no centro do seu coração, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pode ser o melhor pregador, pode ser melhor no que tu faz. Se Jesus não estiver posto no centro do seu coração, ele vai estar a ponto de vomitá-lo da sua boca. Então, nós tivemos os 2 diagnósticos e nós tivemos o remédio. Acabou por aí? Não. Vamos para o versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, se pois diligente e arrependeste. O que Jesus está dizendo aqui é basicamente a mensagem central do que é o Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele pode ter sido para fora, pode ter sido posto para fora, mas ainda tem a chance de te arrepender. Ainda tem a chance de se arrepender, Natan. Não estou falando isso para ti, estou falando isso amplo, tá? Para não parecer que eu estou... Ainda tem a chance de se arrepender. Ainda tem a chance, eu não lembro qual que é o versículo que fala, pensei nisso agora, mas Jesus vai dizer, quando ele está a encontro daquela moça samaritana naquele poço, ele vai dizer que quando você me aceita, do seu interior fluirão rios e rios de água viva. Ou seja, no momento que Cristo entra no centro de tudo, aquele rio salobo, aquele rio que estava cheio de depressão, aquele rio que estava cheio de morte, que não tinha mais vida, ele sai e entra o rio de vida. Só que tem um porém. Tu tem que te arrepender, meu amigo. Jesus se entregou numa cruz para quê? Para tu te arrepender. A mensagem do Evangelho e central é: arrependei-vos. Ou Jesus morreu numa cruz para... Jesus, não me satisfez tanto. Jesus, morre mais uma vez aí, porque a tua primeira morte ela não foi o suficiente para os meus prazeres serem trocados pela tua presença. Jesus, seja chicoteado mais uma vez, porque isso não foi o suficiente para satisfazer os prazeres do meu coração, tanto que eu prefiro os prazeres do mundo. Jesus,
Coloque uma coroa de espinho na sua cabeça mais uma vez, porque isso também para mim não foi o suficiente para satisfazer o meu desejo. Mas ele diz ainda: arrependei-vos. Amém? Vamos seguir. No versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Quando eu comecei a estudar esse livro, essa carta, essa semana eu sempre usei esse versículo como se fosse um versículo evangelístico. Sempre usei: Jesus está à porta do seu coração, Ele quer entrar. Só que quando eu comecei isso aqui não é uma mensagem evangelística, Bianchi, porque Ele está dizendo para uma igreja. Ele não está falando para o fulano ali da esquina que nunca ouviu de Jesus, não. Ele está falando para uma igreja ortodoxa, ou seja, que seguia bons ensinos. Ele está falando para crente, para a igreja, uma carta para uma igreja, e ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus deu o diagnóstico, Jesus deu o remédio, Jesus deu o motivo da doença. Qual que é o motivo da doença? Eu estou do lado de fora. O motivo da doença é: eu estou do lado de fora. Eu era para estar dentro. Fizeram a festa e não chamaram o convidado principal. Eu era para estar dentro do seu coração, mas tu me deixou do lado de fora. Xarabashiri cantarabashiri babababas. Xarabababashiri cantarabababas. Jesus está dizendo para uma igreja, LC, para as pessoas que eram crentes: eu estou à porta. Isso para mim é como se Ele estivesse dizendo para nós: vocês estão aqui reunidos em meu nome e não me chamaram. Você veio ao Flame para adorar o meu nome, mas não me chamou para o seu coração. Você se diz crente, na bio do Instagram está lá, crente um versículo, mas não chamou a Cristo para estar dentro do seu coração. E sabe, essa porta só tem uma maneira de ser aberta. Quando você está no seu quarto, dobra o seu joelho e fala: Jesus, sem ti eu não sou nada. Eu posso ter todas as riquezas deste mundo, mas se eu não tiver o Senhor no centro do meu coração, não vale de nada. Quando você está no seu quarto dizendo: Jesus, o que seria de mim sem a tua presença? O que seria de mim sem o teu amor? Jesus, o que seria de mim sem a tua graça? Sem ti eu não sou nada, Jesus. O que seria de mim sem ti? O que seria de
Nós só te pedimos uma coisa, Espírito Santo: que Jesus nunca pare de ser o centro da nossa vida. Que Cristo nunca pare de ser o centro da sua vida. Porque senão não vale de nada. Do que te vale tudo isso se o noivo não está convidado? Do que te vale ir em vários eventos, domingo a domingo, se você não chama o noivo? Só que ele está na porta batendo. Não vou nem fazer aqui para não estragar o microfone. Ele está lá na porta. Eu não sei fazer. Aí, ó. Bom, é o baterista. Ele está lá na porta, batendo, batendo, batendo. E ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Ele não está fazendo um barulhão na porta. Não, não, não. Quem tem ouvidos, ouça. Só que às vezes a música está tão alta que tu não ouve Jesus batendo na porta. Às vezes os amigos estão falando tão mais alto que tu não ouve Jesus batendo na porta. Ele está lá. Ele não desiste. Uma hora ele vai abrir a porta. Ele está lá. Uma hora ele vai abrir. Uma hora ele vai abrir. Até que você entende que só se abre a porta quando tu te arrepende. Meu amigo e minha amiga, eu não sei se você, ouvindo essa mensagem, se diagnosticou como Hierápolis ou Colossos, ou se diagnosticou como Laodiceia. Se o rio que flui dentro de você não é um rio de vida, eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu conheço um Deus, eu conheço um Jesus, que se para você não foi prazeroso ele ter morrido numa cruz, ele falou assim: tira aquele ladrão que eu vou morrer no lugar dele. Tira aquele pecador ali que eu, sendo puro, vou morrer no lugar dele. Eu conheço um Deus que se entregou numa cruz e não se arrependeu. Eu conheço um Deus que por amor se entregou numa cruz por você. E Ele só está esperando você abrir a porta. Ele só estava esperando você dizer: Jesus, entra na minha casa, faz morada no meu coração, Jesus. Jesus está na sua porta nessa tarde. Ele só está esperando a maçaneta ser aberta. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só, eu quero mergulhar. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Que furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando. Existe um rio. Existe um rio de vida que quando ele passa, ele vai tirando, ele toda a depressão,
Ele vai tirando toda a ansiedade, Ele vai tirando todo o medo. E o rio que era de morte, e o rio que não existia mais vida, e o rio que era Salomo, fica para trás. E Jesus está dizendo para você: é só abrir a porta. Jesus está dizendo: para o rio entrar, a maçaneta tem que ser aberta. Para o rio fluir, a maçaneta tem que ser aberta. Ele só está esperando você dizer: Jesus, eu me rendo. Eu me rendo, Jesus. Eu me rendo. Eu não consigo mais, eu me rendo, Jesus. Eu tentei pelas minhas forças, eu achei que eu era capaz, mas eu não consigo mais. Eu me rendo. Eu achei que eu conseguiria, Jesus, mas eu não consegui. Eu me rendo. Eu achei que eu era bom, mas eu não era, Jesus. Eu me rendo. Ele só está esperando você dizer: eu me rendo. Então o meu convite para você nessa tarde é: se renda a Cristo. Pare de tentar. Pare de tentar fugir. Pare de tentar lutar. Se renda a Cristo. Eu achei, Bianchi, por um momento, quando eu preguei isso a primeira vez, falei: acho que eu sou bom. Primeira vez que eu subi num palco, eu falei: oxe, acho que isso aqui é pra mim. Aí o ego começou a subir a cabeça. A segunda vez, eu falei 2 palavras. Peguei o microfone, peguei meu celular e comecei a ler, porque eu não sabia o que falar. E foi o Espírito me dizendo: tu pode até tentar, meu amigo. Tu pode até tentar pelas tuas forças. Tu pode até conseguir a primeira vez. Mas se eu não for o centro de tudo, se eu não estiver no centro do seu coração, se o teu agir não for o meu espírito, se o teu a fazer não for o meu espírito, não vai dar certo. Cristo é o centro de tudo. Por isso que se Ele não estiver no centro do seu coração, de nada vale. Então o meu apelo nessa tarde é: se você está dizendo: Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração para você. Eu quero que esse rio de vida flua dentro de mim, a ponto de tirar todo esse medo, toda essa depressão, toda essa ansiedade. Jesus, você que está dizendo: Jesus, me perdoa. Me perdoa se por muitas vezes eu vim no culto e não te convidei para entrar na casa. O meu convite para você é esse. Se você quer abrir a porta, Jesus está batendo. Jesus está batendo. Então saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Não tenha medo de dizer: Jesus, eu me rendo. Não tenha medo de dizer: Jesus, eu desisto. Eu desisto de tentar lutar. Eu me rendo. Não tenha medo de dizer: Jesus, eu não consigo mais. Eu me rendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se o Espírito está falando com você, saia do seu lugar. Não é apenas por emoção, não é apenas para chorar. Para vir aqui à frente chorar, alguém tirar uma foto e postar no Instagram. Não, não, é para você dizer: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada no meu coração, Jesus. Senhor, a ti estou. Toma conta, Espírito Santo. E para sempre cantarei. Faz em mim
teu A querer. liderança pode orar. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti, rendido a ti.